Olá, bem-vindos a mais um programa Energia Agro, aqui no canal AgroMais. E hoje estamos recebendo com grande alegria Gustavo Leite, que é presidente do CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, de Piracicaba. Olá, Gustavo. Olá, Gustavo. Salve, Plínio, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. O CTC, famosíssimo, desde a década de 1970, com o nome de Centro de Tecnologia da Copersucar, inicialmente, desenvolve novas variedades de cana e controles de automação para otimização de processos nas áreas industriais. O CTC foi responsável pela criação do conceito de ambientes de produção, caracterizando os diferentes tipos de solo e de dados climáticos. Mais recentemente, o CTC tem desenvolvido com biotecnologia novas variedades resistentes a pragas, como a broca da cana, e novos conceitos de multiplicação que devem revolucionar a forma de multiplicar e plantar a cana-de-açúcar. Referência mundial em tecnologia canavieira, nós estamos aqui com o Gustavo Leite, que é presidente do CTC, e vamos, durante essa conversa, aprender o que eles fazem e qual é a contribuição do CTC. Então, muito obrigado, Gustavo, por você estar participando do nosso programa. Eu queria, inicialmente, provocar a seguinte questão. Qual tem sido a importância do CTC para o desenvolvimento de tecnologias, tanto nas áreas agrícola quanto industrial, aplicadas à cana-de-açúcar? Plínio, na realidade, para que a gente entenda a importância do CTC, é vital ter um contexto em mente. No mundo inteiro, a cana-de-açúcar, né, principalmente aquela parte ligada ao lado agrícola, desenvolvimento de novas variedades, é feita através de órgãos públicos ou cooperativas de produtores. Isso se dá porque existe uma enorme barreira de entrada relacionada ao tempo que leva para você desenvolver, por exemplo, uma variedade de cana, né? Estamos falando alguma coisa de 10 a 15 anos, você vê, o CTC foi fundado em 1969, a primeira variedade do CTC só saiu em 1983. Tá? Então isso basicamente espanta as empresas de tecnologia, as Big Four, que eram Monsanto e Bayer, DuPont, essas empresas todas. Isso faz então com que o CTC se torne uma mola mestra, tá, para esse desenvolvimento da cultura. Quer dizer, lembrando que da cultura de cana, que estamos falando de alguma coisa em torno de 23, 24 milhões de hectares no mundo inteiro, tá, 10 milhões estão no Brasil. Tá? Então é uma cultura que tem muita identidade com o Brasil e, como eu costumo brincar com o pessoal aqui, ou seja, o que os brasileiros não fizermos, tá, dificilmente outros farão. Tá? Como tem sido demonstrado aí ao longo do tempo por tentativas de entrada dessas multinacionais no setor e imediatamente a partir do momento que elas entendem essa dinâmica temporal, elas basicamente dão um passo atrás. Tá? Então a tecnologia, de fato, precisa ser desenvolvida aqui por nós. Muito bem. Muito importante. Gustavo, o que é possível identificar como o valor da contribuição do CTC à geração de renda no setor canavieiro e qual é a taxa de retorno dos investimentos em inovação e tecnologia? Vamos lá. Eu vou fazer uma abstração, Plínio, para que a gente possa chegar a essa resposta. Tá? Se você pensar que quando o CTC foi fundado, em 1969, um hectare de cana produzia alguma coisa próximo de 2.500 litros de etanol, por exemplo. É um custo de produção daquele litro de etanol acima de R$ 7,00 a dinheiro de hoje. Tá? Se a gente para pensar, hoje, um hectare de cana, tá, faz 7.500 litros de etanol e é um custo em torno de R$ 1,50. Quer dizer, grande parte das diversas ações que viabilizaram esse ganho de produtividade foram realizadas aqui. Não foi só aqui, houve contribuição de universidades, de outros institutos, mas eu diria que uma parte muito, muito significativa disso foi realizada aqui. Lembrar também que os 7.500 litros que hoje se obtém em média, tá, eles podem atingir tranquilamente 8.000, 9.000 litros por hectare, dependendo, é claro, da adoção pela usina, pelo produtor, de variedades mais novas, né, manter o seu canavial renovado
e fazer os tratos culturais necessários para que essa produtividade seja mantida. Tá? Quando você converte esse número, você vai ver que, basicamente, nós estamos falando de contribuições em torno de 300 bilhões de reais acumulados nesse período todo. Tá? Então, você vê que o CTC, tudo que foi investido aqui nesse período todo, tá, não atinge 50 bilhões de reais. Então, o retorno ele é bastante significativo. Porém, tem sempre a questão da barreira de entrada. Ou seja, o CTC não estaria hoje como uma empresa privada aqui se não tivesse tido esse período junto, primeiramente, à Copersucar e depois aos restantes dos principais players do setor, período no qual essas barreiras de entrada foram ultrapassadas. Tá? Então, a partir do momento que você ultrapassa essas barreiras de entrada, que são muitos e muitos anos, né? Dependendo do que você quer fazer, de 10 a 20 anos, tá? Uma vez que você passou por esse período, você está falando de uma rentabilidade muitíssimo boa. Tá? Você tem, tipicamente, uma empresa com esse perfil, margens de EBITDA acima de 60% a 70%, dependendo do portfólio de produtos. Interessante. E falando de barreiras à entrada, né? Você poderia explicar para todos os nossos ouvintes a dificuldade adicional que a cana representa, porque ela, no fundo, quando você está desenvolvendo uma nova variedade, você está tratando de sequências, né, de uma sopa de letrinhas. E normalmente no milho, por exemplo, você tem um número de combinações muito menor do que na cana. Você poderia explicar para a gente como é que isso funciona? Sim, como não poderia deixar de ser, ou seja, a cana, sob o ponto de vista genético, ela é infinitamente mais complexa do que as culturas como soja, cana, algodão e outras. Quer dizer, o que a gente está falando é que, basicamente, você tem um genoma, né? Que é aquele código que dá as características de qualquer organismo, tá? Com 5, 6 vezes mais cromossomas do que, por exemplo, o milho. Então, você tem uma possibilidade muito grande de você misturar esses genes de uma maneira inadequada, o que faz com que todo o trabalho relacionado à genética de cana ele seja muito mais complexo, muito mais demorado e também, obviamente, mais caro do que você fazer isso numa cultura como o milho. Tá? Então, esse é um dos fatores, aliado ao fato de que a cultura não tem uma área tão expressiva quanto tem o milho, que tem quase 200 milhões de hectares no mundo. Tá? Nós estamos tendo somado, nós vemos que isso acarreta principalmente para afugentar aquelas empresas que eu já mencionei, que teoricamente têm grande parte do conhecimento que poderia ser introduzido na cana. Por esse motivo mesmo, o CTC tem uma importância e nós declaramos há mais ou menos 10 anos que o nosso foco seriam as ciências voltadas à produção da cana. Tá? E a gente seria desenvolvedor, mas também integrador, ou seja, a gente procuraria no mundo inteiro quais são as tecnologias de ponta que a gente pode trazer para o Brasil, adaptar para a cana, para que com isso acelere o crescimento de produtividade do canavial brasileiro. Isso tudo mostra a importância do CTC para o desenvolvimento dessa cultura que é tão importante e que marca, inclusive, o desenvolvimento inicial da agricultura no Brasil, lá no século XVI. Olhando o passado, tá? Desses últimos cerca de 50 ou um pouco mais do que isso, anos de atuação do CTC. Você poderia identificar quais são os principais marcos da contribuição do CTC no desenvolvimento da tecnologia? Foi lançado em 1983. De lá para cá, a gente já lançou dezenas de variedades, lembrando que as variedades têm que ser adaptadas para os diferentes ambientes de produção da cana, não é isso? Sendo que, além de... Quer dizer, se você para pensar que em 1980, o centro-sul do Brasil tinha 1,5 milhão de hectares de cana, não é isso? Enquanto hoje tem 9. Né? Você tinha que aquele 1,5 milhão naquela época estava localizado em geografias muito privilegiadas. A gente brinca dizendo que era aqui ao longo da via Anhanguera, entre Piracicaba e Ribeirão Preto, tá? Onde os ambientes de produção eram muito favoráveis para a cana. Com a expansão brutal que se deu, tá? Hoje a gente tem 8,5 milhões, ou 9 milhões de hectares no centro-sul, não é isso? E em diferentes ambientes. Tá? Para isso a gente teve que criar diversos programas de melhoramento genético para que se criassem canas que fossem tailor-made, né? Especificamente feitas para esses diferentes ambientes de produção. Naquela época você tinha que 75% de todo o canavial brasileiro estava situado em terras e locais onde os climas eram muito favoráveis. Hoje é uma minoria, tá? É quase que só aquilo que tinha continua tendo.
Tá? E o resto expandiu para áreas que foram saindo de outras aplicações, como pecuária, como pastagens degradadas e por aí vai. Tá? Mas não ficou só nas variedades, né, em que o CTC contribuiu. O CTC, durante muito tempo, foi pioneiro em engenharia agrícola, né, ou seja, boa parte das máquinas que estão aí, que possibilitaram o evento da mecanização da cultura, foram desenvolvidas pelo CTC, né, em parceria com as empresas produtoras dos equipamentos. Né, isso, e também na questão do lado industrial também, que o CTC fez até 2010, tá? Inúmeras inovações foram acrescentadas, como, por exemplo, geração de energia elétrica com uso de caldeiras de alta pressão, fermentação embatelada, a padronização na fabricação do açúcar, de tal maneira que clientes industriais, as grandes empresas, pudessem também comprar o produto de maneira a saber o que eles estariam misturando em suas fórmulas, desenvolvimento do açúcar de VVHP, e por aí vai. Fermentação embatelada, são incontáveis os melhoramentos. Mas, como eu disse, Plínio, desde 1910 a gente falou, olha, se a gente quiser realmente liderar, sob o ponto de vista de alta tecnologia, esse planeta da cana, tá, a gente vai ter que focar naquilo que a gente é melhor. Tá? E foi na genética das plantas. Tá? Então, hoje a gente é realmente considerado, em qualquer lugar, tá, o centro de referência para o desenvolvimento de genética das plantas. E isso é tão importante, né, para a energia do Brasil como um todo. Vamos lembrar que 33% da oferta primária de energia do Brasil vem do petróleo e derivados. E a segunda maior fonte de energia do Brasil é a cana-de-açúcar, com 18%. Acima, por exemplo, até da energia hidroelétrica, que representa 12,5%. Acima do gás natural, que é 12%. Então, nós estamos falando da segunda fonte, da segunda maior fonte primária de energia do Brasil e que tem no CTC o seu grande desenvolvedor de tecnologia, né? Bom, olhando para o futuro, Gustavo, quais são as áreas agora em que o CTC está trabalhando com mais afinco e quais são os principais lançamentos e novidades para o futuro e o que se pode esperar como resultado dessas novas tecnologias? Bom, Plínio, como eu comentei ainda há pouco, quer dizer, o nosso foco está no lado agrícola, ou seja, nas plantas, né? Porque é lá que se concentra 70% do custo de produção do açúcar e do etanol e é também o lado que a gente tem o maior diferencial. Nossas áreas de ênfase, basicamente, a gente divide em 4 blocos, para simplificar, porque a nossa visão é entregar variedades superiores, ou seja, com maior produtividade, adaptadas a diferentes regiões do Brasil e resistente às doenças que existem, é isso? Proteger essas variedades com o uso da modificação genética, né, a biotecnologia, né, que basicamente vai conferir às plantas a resistência a insetos e tolerância a herbicidas, tá? Incrementar isso através do uso da edição genômica, quer dizer, a edição genômica ainda engatinha no mundo. Tá? Para isso mesmo, a gente criou um laboratório nos Estados Unidos, onde isso daí está mais avançado, para que a gente possa principalmente endereçar doenças da cana e outras barreiras fisiológicas. Né? Lembrando que você tem potencial de cana pelos fisiologistas, que poderia eventualmente um dia, né, ou pelo menos para ter como um target, chegar a 400, 450 toneladas de cana por hectare. A gente está em torno de 70. Né? Então, tem muitas dessas barreiras que são intransponíveis com a tecnologia disponível, mas que com a tecnologia de edição genômica, algumas delas se tornam viáveis. Tá? Por fim, a quarta plataforma, tá, seriam as sementes sintéticas. Tá? Hoje, a gente planta cana mais ou menos do mesmo jeito que o Martim Afonso de Souza plantou lá em 1560, quando chegou em São Vicente. Não é isso? Você enterra pedaços de cana, não é isso? Para que você possa depois ter. Isso tem uma série de inconvenientes no que diz respeito à fitossanidade, ou seja, você transporta pedaços de cana para lá e para cá, os toletes, e vão levando com eles as mazelas que ele tinha na área original. A usina tem que dispor de uma área grande de viveiros para que ela possa produzir essas mudas que vão ser usadas dentro da própria usina. Você tem uma série de inconvenientes, tá? E você tem inconveniente de originação, né? Ou seja, hoje a gente consegue, se você pega e para pensar que hectare de cana planta 4 canas, quer dizer, uma planta gera 4, tá? No método que a gente está quase concluindo o desenvolvimento, que é através de embriões, sementes de embriões, você tem esse número praticamente infinito. Quer dizer, basicamente hoje você tem que um pau de cana gera centenas de milhares de outras canas.
Tá? Isso faz com que você tenha uma agilidade muito grande, além de um produto muito mais puro, tá? E que vai basicamente revolucionar a indústria, porque vai mudar o jeito que o pessoal planta, vai mudar inclusive algumas práticas que se tem, como qual é o número ideal de cortes antes de você renovar seu canavial, qual é a idade média das variedades que estão plantadas, porque você já que vai poder renovar com muito maior rapidez, você vai ter a possibilidade de botar sempre aquilo que está de mais moderno à sua disposição. Então essas 4 áreas, tá, que têm obviamente prazos diferentes de maturação, elas estão todas up and running, né? Ou seja, você tem no melhoramento genético, tá? Desde de 2012 a gente lançou a série que a gente chama de série 9000, tá? A gente já tem hoje 8 variedades dessa série lançada, lembrando que a média de produtividade do Brasil, estamos falando alguma coisa em torno de 10 toneladas de açúcar por hectare, média geral. Tá? Essas variedades já entregam mais ou menos 12,5 toneladas e já estão disponíveis, quer dizer, é uma questão de serem paulatinamente adotadas e vencendo. Quer dizer, essas variedades hoje já têm basicamente metade do nosso volume, já são essas variedades que são para o time frame da cana recém-lançadas, né? Isso foi lançadas em 2012. Tá? Existem muitas outras coisas mais, porque a gente incrementou muito o nosso programa de melhoramento genético. Tá? O CTC tem o maior banco de germoplasma do mundo, quer dizer, maior variedade, né, diversidade genética de plantas para que se possa fazer as combinações que vão gerar plantas novas, mais produtivas, resistentes, etc. Além disso, a gente adotou técnicas muito modernas, destaco 2. A primeira é o Breeding Value, tá, que faz com que a gente consiga, nesse oceano de canas que compõe o banco de germoplasma, escolher quais são aquelas, não que são as melhores, mas que são os melhores parentais, ou seja, tem a maior habilidade para passar os genes característicos ou desejáveis adiante para os seus filhotes, vai, entre aspas. Por fim, a seleção genômica. Você já consegue antever uma série de problemas sem ter que esperar N cortes, porque você já encontra marcadores no genoma da cana que, quando estão presentes, indicam um certo comportamento desejável ou não. Tá? Então, muitas dessas tecnologias foram empregadas, já estão sendo empregadas há alguns anos, né? Como eu falei, demora muito tempo até você ter uma variedade já com tudo engatado, mas a gente já tem clones, né, ou variedades em desenvolvimento que já indicam produtividades, alguma coisa em torno de 15, 16 toneladas de açúcar por hectare. Tá? Um futuro não muito distante, 2, 3, 4 anos. Tá? Então, é claro, uma coisa é o CTC lançar, a outra é o setor plantar a área que ele precisa plantar com aquela variedade, que toma um certo tempo até que a semente venha. Não é isso? A nossa atividade mais recente, que eu acho que seria basicamente a grande oportunidade do setor, seria a biotecnologia, tá? Principalmente a edição, a modificação genética, né? Os transgênicos. Tá? Como eu disse, basicamente a aplicação do transgênico é para você resistir a vários insetos. A gente lançou a primeira família de canas, já tem 2 variedades aprovadas, na realidade lançadas e sendo plantadas, tá? E nós temos outras 4 que foram aprovadas pela CTN-Bio. Todas essas 6 são resistentes à broca. A broca é o pior inseto do nosso canavial, ela come mais ou menos 5 bilhões de reais da economia do setor, tá? Entre perdas de produtividade que ela acarreta e custos de controle para mitigar, no que for possível, essa perda. Existe também o segundo grande vilão, que é o xenóforo, o bicudo da cana. Quer dizer, esse daí ele ocorre em menos hectares, a broca é onipresente. O esfenóforo não, ele está em metade dos hectares, mas onde ele entra, ele literalmente faz um estrago muito grande. Tá? Hoje, a gente está num estágio bastante adiantado de identificação de genes que façam o controle do esfenóforo. Tá? A gente tem também linhas de produto em laboratório, já em fase de produção, né, não é em fase de descoberta, tá? Para a tolerância ao glifosato, né, o herbicida de uso bastante mais amplo na agricultura, o principal herbicida da agricultura, mas que a gente sabe, ele é não seletivo, ou seja, ele mata tudo que é verde. Tá? A menos que você coloque esse gene dentro da planta do teu interesse, como já tem praticamente todas as plantas comerciais do mundo há 20 anos, não é isso? Você coloca o gene para que você possa usar esse herbicida sem maltratar aquela cultura. Tá? Então, tudo isso tem sido lançado e vai continuar sendo lançado a par e passo, tanto variedades que têm uma ou mais dessas características acumuladas. Quer dizer, você vai ter canas que vão ser simultaneamente resistentes ao fenófero, à broca, tolerantes ao glifosato e por aí vai. E como eu disse, tá, a ideia geral é que tudo isso seja embarcado dentro de uma semente artificial que vai facilitar o plantio e a expansão rápida desses produtos.
É muito importante tudo isso que você está colocando, porque tudo isso leva à sustentabilidade, né? Menor impacto ambiental, porque com a semente você vai poder trabalhar menos a terra, você vai poder ter, inclusive, investimento em fundação de lavoura a um custo muito mais baixo, né? O que vai permitir, como você disse exatamente, um ciclo de cana mais curto, aumento de produtividade, que hoje está em torno de 11, 12 toneladas por hectare, se passar para 16 é um salto enorme. Tudo isso resulta em menor custo, menor preço para o consumidor. Então, é muito importante e aumento da produção na mesma área cultivada. Então, é realmente um salto muito importante. Parabéns por todo esse trabalho. E você poderia nos dizer se essas atividades, você falou que o CTC abriu um laboratório no exterior, você poderia falar de quais são essas localidades e quais são os acordos de cooperação que o CTC tem com outros países? Bom, Plínio, o CTC ele é baseado em Piracicaba, onde se encontram a maior parte das atividades relacionadas a sementes artificiais e biotecnologia. Tá? A parte de melhoramento genético, o principal, o processo começa na Bahia, na região, na cidade de Camamu, onde o CTC tem o centro de hibridação dele, que é onde, por condições climáticas ideais, se dá o florescimento necessário para se obterem as sementes naturais das plantas que só funcionam para você fazer os cruzamentos que vão futuramente gerar novas variedades. A partir desse processo que é feito na Bahia, a cana vem para Piracicaba, onde ela é espalhada para 24 polos de teste e seleção, Brasil afora. Todos os lugares onde cana é plantada no Brasil, tá, a gente tem testes para que a gente possa ter certeza, tá, que aquela cana vai funcionar naquele ambiente. Tá? Fora isso, nós temos para especificamente o que a gente chama de biotecnologia 2.0, que é a edição genômica, né, que o pessoal também chama pelo nome da principal ferramenta, que é o CRISPR. Tá? Como isso é uma coisa muito incipiente no Brasil, a gente falou, olha, não vamos deixar passar outros 20 anos para que a gente comece na cana, como começou na transgenia, 20 anos depois daquilo que começou nos grãos, vamos já fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto a gente está lançando as canas transgênicas, entre aspas, biotecnologia 1.0, vamos já começar a trabalhar na edição genômica, que é a 2.0, porque ela reserva possibilidades ainda maiores, principalmente, como eu comentei antes, no que diz respeito a doenças e barreiras fisiológicas que aumentam, como capacidade fotossintética, tolerância à seca, teor de açúcar e por aí vai. Tá? Como ela é muito incipiente no Brasil, e quando você trabalha em alta tecnologia, um dos grandes gargalos é a mão de obra qualificada, tá? A gente concluiu que o mais interessante para nós seria criar uma filial nos Estados Unidos, tá? Na cidade de St. Louis, bem em frente onde era a sede da Monsanto, tá? Tem só uma rua separando, num centro chamado Donald Dunford Plant Science Institute, onde a Monsanto, uns 15 anos atrás, decidiu que montaria ali um hub, tá? Meio que o Silicon Valley da biotecnologia agrícola, para atrair diversos talentos, empresas, startups e outros grandes players desse setor, coisa que aconteceu. Tá? Então você hoje lá tem uma miríade de empresas e profissionais que vão desde startups até empresas maduras como Bayer, BASF e outras. Tá? Então lá a gente dedica a edição genômica, que é, vamos dizer, uma próxima fase. Tem muito chão ainda para a gente ir nos transgênicos que estão sequer começando, né? A gente ainda tem um volume muito pequeno de transgênicos no campo, tá? Quer dizer, ainda tem uns 10 milhões de hectares para a gente cobrir, ou quase isso. Tá? Mas então essa atividade ela é conduzida lá. Claro que um dos pontos importantes para nós é manter sempre o intercâmbio entre os cientistas daqui e de lá, para que a gente possa ter máxima integração e transferência de conhecimento, né? Tanto nosso para eles quanto deles para nós. E Gustavo, nós já estamos caminhando para o final, mas é importante lembrar que a cana pode ser transgênica, mas o produto final não é, né? Então, você poderia explicar isso para a gente? Posso. Ao contrário do que aconteceu nas outras culturas, tá? Onde você encontrava, na soja você exporta o grão, é isso? Você encontra traços do gene que você inseriu na planta para dar a ela aquela característica desejável. No caso da cana, não. Tá? Você não vai exportar a planta, na realidade você exporta o açúcar, e o açúcar não tem gene. Então não existe açúcar transgênico ou não. Claro que a gente já antevendo isso, antevendo que
poderia ser usado como uma barreira comercial, sem justificativa técnica nenhuma, tá? A gente desenvolveu primeiro junto com a Única, depois com todos os traders do Brasil, depois com as certificadoras e, por fim, com as indústrias alimentícias, tá? Um sistema de certificação no qual, no caso, a usina, tá? Certifica-se de que aquele açúcar é uma substância quimicamente pura, que não contém genes exógenos nem nada. Tá? Isso foi introduzido na safra passada, tá? A imensa maioria, se não a totalidade dos carregamentos de lá para cá de açúcar para o mercado externo foram com esse certificado sem problemas relevantes. Na verdade, teve uma usina ao longo, uma refinaria ao longo de todo esse período que no início pediu maiores esclarecimentos. A pessoa tem que ter mais. Tá? Então, isso é uma coisa importantíssima, foi bom você mencionar, porque um dos fantasmas que retardou um pouco a penetração da biotecnologia, que traz incontáveis benefícios para qualquer lavoura, tá? Foi exatamente esse medo de será que meu cliente lá fora vai topar? Certo, muito obrigado. Olha, super importante o trabalho do CTC, parabéns, orgulho nacional, trazendo uma contribuição para o campo e para a sociedade como um todo, tornando os produtos mais baratos para o consumidor, mais acessíveis, com sustentabilidade, e tudo isso com muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita dedicação. Então, é um prazer estar recebendo você aqui no AgroMais, no Energia Agro. Espero recebê-lo mais vezes. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você, Plínio, pela oportunidade. Um grande abraço. Um abraço, obrigado. Até o próximo programa.